Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio vence o Novo Hamburgo com o Jean-Pierre como destaque e algumas mudanças táticas. E o novo técnico? Eu sei que é isso que vocês querem saber. E olha, a prioridade nessa temporada será o Brasileirão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, primeiro eu queria agradecer ao torcedor do Grêmio e também dos outros clubes que comentaram aqui no meu último vídeo sobre o Renato, sobre a minha relação com o Grêmio e também com o maior ídolo do tricolor gaúcho e que agora se despediu. O Grêmio vive uma nova fase, uma nova era. Obrigado, gente. Olha, fiz questão de ler vários comentários, não consegui responder todo mundo, dei umas curtidas ali, foi muita gente, mas obrigado de coração por vocês terem comprado a ideia daquele vídeo, né? O Grêmio que entrou em campo contra o Novo Hamburgo no final desse domingo, venceu por 3-1, extrema facilidade, mostrou algumas novidades em relação ao que a gente vinha atuando, especialmente pela figura de um jogador que foi muito contestado no seu anúncio, que foi o Thiago Santos. Eu fiz questão de dizer aqui, quando o Grêmio contratou o Thiago Santos, de que talvez o timing do anúncio tenha sido errado, porque foi no dia seguinte em que o Grêmio desistiu do Borré. Depois de ter começado a negociação e ter animado a torcida, né, de que viria um grande nome, né, como o próprio presidente tinha dito que contrataria jogadores de renome mundial e tudo mais, de repente o Grêmio desiste do Borré e contrata o Thiago Santos, que estava lá no Dallas FC, mas que eu acompanhei muito aqui no Palmeiras. O Thiago Santos é um exímio marcador e um cara de uma característica que o Grêmio não tinha no seu elenco, que é esse primeiro volante mais combativo, para poder liberar outros meio-campistas mais técnicos que o Grêmio tem, como o caso do Matheus Henrique e do Jean-Pierre. Vejam que nesse jogo contra o Novo Hamburgo, com todo o parâmetro e contexto do adversário mais frágil, o Thiago Santos foi o cabeça de área, como será, e dando a liberdade para que o Matheus jogue por um lado, o Jean-Pierre por outro, na verdade o Alisson, né, seja também um flutuador entre as linhas, né, ele começa pelo lado direito, mas ele ocupa mais espaços, mas aí você tem o Matheus Henrique e tem o Jean-Pierre dando muita qualidade ao meio campo. Foi assim que o Grêmio jogou e o Grêmio construiu boa parte das jogadas dessa forma, o Ferreirinha também por outro lado e o Diego Souza lá no comando do ataque. Você tendo um jogador mais marcador, você facilita o jogo técnico, seja do Maicon quando voltar, seja do Mateuzinho, seja do Jean-Pierre, seja do Lucas Silva, seja de outro volante que entre ali para ter mais essa liberdade e dar esse penúltimo passe até conseguir uma assistência e tudo mais. O Jean-Pierre fez um golaço, deu uma enfiada de bola maravilhosa para o Diego Souza, numa roubada de bola do Thiago Santos, e assim que a coisa vai sendo construída. O terceiro gol sai através de uma jogadaça do Wanderson, esse menino da base do Grêmio, lateral direito. O Rafinha entrou no segundo tempo, mas o Wanderson já mostrou que pode ser titular. Ele vai cortando da direita para o centro até sofrer a penalidade. O Ferreirinha faz o gol, mas o Jean-Pierre Gonçalves Lima, o árbitro, já tinha marcado a penalidade. O Diego Souza fez mais um e o Grêmio domina o jogo. Mas o fato é, esse sistema de meio que o Grêmio precisa repensar. O Renato estava muito abraçado na ideia de ter um meio-campo mais construtor. Ok, acho interessante isso com aquela troca de passes, seja o Maicon, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, só que o Jean voltando muito. Por quê? Porque você precisa preencher mais esses espaços e o Matheus ou o Maicon não podiam sair muito exatamente para não deixar a defesa desprotegida, e isso muitas vezes acontecia. Com o Jean-Pierre jogando mais livre, mais próximo da área, ele vai jogar numa faixa de campo mais restrita, em que ele não precisa ter velocidade. Muito se cobra do Jean-Pierre, ele é lento, ele é meio Paulo Henrique Ganso. Eu concordo que em estilo de jogo ele até se assemelha ao Ganso, ao Luan, que está hoje no Corinthians, ele é um pouquinho mais vagaroso nos seus movimentos, só que ele faz a bola correr. Ele pode ser mais dinâmico? Pode. Acho que isso ele precisa amadurecer, precisa evoluir. Agora, pelo talento que ele tem, pela qualidade que ele tem, você dando a liberdade para ele jogar nessa faixa do campo e só carimbar a bola, fazer arremates no gol, dando assistência e tudo mais, a tendência é que o Grêmio se aproveite muito dessa condição, ainda mais quando tem opção lá na frente de outros jogadores definidores, né, como é o Diego Souza e se vierem outros também. Gostei muito da atuação do Jean, foi a primeira vitória sem o Renato, né? A gente ainda está se acostumando sem o Renato, o Thiago Gomes do Sub-20 que estava no comando técnico e agora o Grêmio caminha para um novo momento. E é sobre isso que eu queria falar, porque o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista após o jogo e falou, claro, foi muito perguntado sobre o novo técnico. Ele não quis anunciar ainda o Thiago Nunes,
será o Thiago Nunes, mas disse que antes precisa anunciar o seu novo vice de futebol. O Grêmio está reestruturando o seu departamento de futebol e a partir dali vai anunciar o novo treinador. Ele não quer fazer o anúncio do técnico sem ter o vice que teoricamente será o chefe desse treinador. Então, hierarquicamente ele está indo por partes. Ele primeiro quer definir o vice, esse vice vai anunciar o Thiago e o Thiago vai responder a esse vice. E claro, ao presidente, sabemos. O Thiago Nunes está acertado, está tudo certo para ele ser anunciado nos próximos dias. O Grêmio que começa a sua jornada na Sul-Americana na próxima quinta-feira e pode até vencer de WO, né? Porque o Laia Cuidá está com problemas para vir ao Brasil e tudo mais. Mas a questão que me chamou muito a atenção é que o Romildo, quando não fala nem o nome do Thiago Nunes e não revela que o Grêmio está acertado com o Thiago Nunes, fala no perfil desse novo técnico. Ele fala que é um brasileiro, que trabalha bem em categoria de base, que precisa conhecer o Grêmio e o elenco do Grêmio, por isso tem que ser um brasileiro que atue por aqui, e precisa necessariamente ter o foco em competições nacionais. O Grêmio começa nessa semana a Copa Sul-Americana e a Copa Sul-Americana não foi citada pelo presidente. Eu não sei se o Grêmio está desconsiderando a Sul-Americana, porque muita gente deprecia essa competição, dizendo que é a segunda divisão da Libertadores, a segunda linha da América. É título, gente. É um título e é um título internacional, que é um título que o Grêmio não tem. E que o rival tem, por exemplo. Só para ficar num argumento até mais vazio, mais restrito. Mas o presidente não citou. O que me leva a crer que o foco será o Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez em muito tempo, o Grêmio vai começar a olhar para o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Grêmio poupava para as Copas, poupava para a Libertadores. A gente sabe como o Grêmio valoriza a Libertadores da América, os gaúchos, os brasileiros no geral, né? Mas o Grêmio tem essa obsessão pela Copa e tudo mais. O torcedor gosta muito e o Grêmio não conseguia repetir equipes. O Renato descaracterizava muito os seus times para jogar Campeonato Brasileiro, fez isso na segunda rodada no campeonato passado. Ou seja, dessa vez me parece que a filosofia, pelo menos, vai ser diferente. E isso já muda muita coisa. Quando você tem uma filosofia que vem desde cima de que não, o Campeonato Brasileiro será a prioridade. Sempre que tivermos condições, vamos colocar time força máxima no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão. Já muda de figura. Porque aí as outras competições serão adjacentes, serão consequências. Claro que se você vai avançando na Copa do Brasil, vai ter uma semifinal, vai ter uma final, você faz uma gestão física do teu elenco. Mas até chegar lá, o foco me parece que será garantir pontos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que não conquista desde 1996. E para isso, eu sempre disse aqui, precisa ser pensamento, filosofia, planejamento. Você não disputa o Campeonato Brasileiro meio que, vamos ver o que acontece. O Grêmio sempre teve foco nas Copas. Deu certo por um momento? Deu. Foi campeão em 16 da Copa do Brasil e 17 da Libertadores. Depois da Recopa em 18, tá tudo bem. Só que o brasileiro. O Grêmio abriu mão sempre do brasileiro nos últimos anos e isso não pode mais acontecer. E pelas palavras do Romildo, fiquei com a sensação de que não acontecerá nesse ano. Vamos aguardar. O Thiago Nunes deve ser anunciado essa semana e eu volto aqui pra gente falar mais sobre isso. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!